Olá, crianças da paz do Senhor! Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a Páscoa, sobre o verdadeiro significado da Páscoa e como tudo começou, quando ocorreu a primeira Páscoa. Mas antes disso, eu vou perguntar para vocês: quando a gente fala em Páscoa, o que vem à cabeça de vocês? Será que vem um ovo de Páscoa? Um ovo de chocolate? Ou será que vocês pensam no coelhinho da Páscoa? Bom, a história de hoje, ela vai dar o verdadeiro significado da Páscoa, que não tem a ver nem com o ovo e nem com o coelhinho. Nós vamos encontrar essa história na Bíblia Sagrada. Então agora, pega a sua Bíblia e vamos abrir em Êxodo, capítulo 12, versículo 27, que diz assim: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Isso nos faz lembrar que o Senhor passou por cima das casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Bom, crianças, a história sobre a primeira Páscoa, ela ocorreu no Egito. Lá, o povo de Deus, os israelitas, eles viviam cativos, eles viviam em escravidão, eles viviam presos e tristes, muito tristes, porque eles tinham que trabalhar dia após dia. E eles viviam tão tristes que eles pediram e clamaram a Deus por um socorro. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu, Deus atendeu as orações. E é da mesma forma que acontece com a gente. Quando a gente tem uma necessidade muito grande, a gente tem que orar a Deus. E Ele atende o nosso clamor. E ocorreu dessa forma. Deus, Ele enviou Moisés. Moisés, um homem de Deus, foi até Faraó. Faraó era um rei que comandava o Egito naquela época. Deus, ele enviou 10 pragas. Por que 10 pragas? Porque embora Moisés falasse para Faraó para libertar o povo, ele não libertava. Ele endureceu o coração de uma tal forma que mantinha o povo preso. Foi aí que Deus ordenou as 10 pragas. E mandou 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, nada do povo ser liberto. Quando foi na 10ª praga, Deus mandou Moisés falar a Faraó que caso o povo de Deus não fosse liberto, ele enviaria a morte para os primeiros filhos, para os primogênitos. E sobre toda a casa, desde a casa do mais rico ao mais pobre, entraria a morte e levaria o primeiro filho. Imagina só a tragédia. Mas sabe o que aconteceu? O Faraó não cedeu, bateu o martelo e continuou deixando o povo cativo. Só que tinha um porém. Deus, ele iria salvar o seu povo, o povo de Israel. E de que forma? Através de um cordeiro. Foi dada a seguinte ordem: todos aqueles que servem Deus, o povo de Israel, teria que sacrificar um cordeiro e passar o sangue dele na parte de cima e na lateral das portas. E dessa forma, aquela casa ela estaria protegida. A morte ela ia passar, ela não iria entrar, não iria levar os primeiros filhos. E assim aconteceu. O povo de Israel obedeceu a ordem, passou o sangue nos umbrais das portas. E naquela noite, onde a morte passou e devastou todo o Egito, nada aconteceu com o povo de Deus. Eles se mantiveram firmes, vivos. E aí que deu origem à primeira Páscoa, porque eles foram libertos. Após esse episódio, o Faraó libertou o povo de Deus. E aí, a partir daquele dia, eles passaram a comemorar a Páscoa desta forma, como uma forma de agradecimento por eles terem sido libertos daquela escravidão, daquele regime tão fechado e tão triste. E eles passaram, olha só, a felicidade, ter a felicidade estampada nos seus rostos. E isso aconteceu no Egito, e é assim que o povo judeu comemora a Páscoa. Mas como nós cristãos, e por que nós cristãos comemoramos a Páscoa? Isso a gente vai encontrar no livro de João. João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim, na parte B: vejam, aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Deus,
Ele enviou o seu filho, seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por todos nós. Jesus Cristo, que representava, antigamente era representado por um cordeiro, mas ele enviou o próprio filho. E Jesus, ele morreu por nós, na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue para nos libertar, para tirarmos do regime que, se antes era escravidão, o que nos escraviza hoje é o pecado. E Deus teve misericórdia de nós e mandou ele, o seu único filho, para morrer por nós na cruz. Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Só que tem um porém, crianças. No terceiro dia ele ressuscitou. Foram procurar Jesus lá no sepulcro, só que nada encontraram, porque ele está vivo e ele está vivo hoje. Ele perdoa os nossos pecados. E esse é o verdadeiro significado da Páscoa, crianças. Se alguém um dia perguntar para vocês, falem, o verdadeiro significado da Páscoa é Jesus. Crianças, sabe como Jesus comemorou a Páscoa antes dele morrer? Foi assim. Ele reuniu seus discípulos e separou um pão e um vinho, um suco de uva. E sabe qual é a representação disso? Sabe qual é o significado disso? O pão, quando ele partiu o pão, representava o seu corpo, o corpo de Cristo. E o vinho, o suco de uva, representa o seu sangue, que foi vertido lá na cruz, por mim e por você. E esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Bom, crianças, então com isso a gente pode entender que antigamente a Páscoa ela passou a ser comemorada como uma comemoração pela libertação do povo de Israel. Por ser liberto daquele regime de escravidão, eles passaram a comemorar a Páscoa. E Páscoa quer dizer passagem. Naquele tempo, o que aconteceu? Os umbrais das portas foram pintados e a morte passou pela porta, ela não entrou na casa do povo de Deus. E hoje em dia, sabe o que significa? Que Jesus morreu por mim e por você na cruz e fez com que nós passássemos de uma vida de pecado, de morte, para uma vida de libertação, para agora sim nós termos vida. Bom, crianças, agora eu vou ensinar para vocês como fazer esse chapéuzinho que traz o verdadeiro símbolo da Páscoa, que é o cordeiro. Então, crianças, usando esse molde que a gente vai disponibilizar para vocês, vocês vão pedir ajuda dos pais e fazer um recorte em toda essa parte pontilhada. Bom, crianças, depois de cortado, nós vamos ter a cabecinha da ovelha, o seu topetinho, o seu cabelinho e as suas orelhas. E aqui é o suporte que vai sustentar o nosso chapéuzinho. Crianças, a tia vai fazer no EVA. Mas se vocês não tiverem EVA em casa, não tem problema. Vocês podem utilizar o sulfite. Vai ficar tão lindo quanto o que a gente vai fazer aqui. E aí você pode colorir o sulfite do jeito que você quiser. Como eu disse, eu cortei no EVA, nas cores branco, bege e marrom. E agora eu vou mostrar a montagem do cordeirinho para vocês. E aí nós vamos fazer dessa forma. Nós vamos pegar o rostinho do nosso cordeiro, colocar as orelhinhas sobre o rosto e depois, em cima disso tudo, o topetinho. E depois de montado, o nosso cordeirinho ficou assim. E agora a gente vai fazer o suporte para ele ficar na sua cabeça. E depois de colado, assim ficou o nosso chapéuzinho. Agora, crianças, nós vamos fazer os detalhes, os olhinhos do nosso cordeiro. Para fazer os detalhes, a gente pode usar uma canetinha ou a caneta que você tiver aí na sua casa. E nós vamos fazer os olhinhos, o nariz e a boquinha. E é assim que ficou depois de pronto, crianças. E agora, pra gente colocar na cabeça, vocês vão pedir a ajuda de um adulto e medir. E é assim que vai ficar, crianças. Lembrando que se vocês forem fazer na folha sulfite, vocês vão utilizar cola branca. E se vocês forem fazer no EVA, assim como a tia fez, vocês vão precisar da ajuda de um adulto e vão utilizar cola quente. Então é isso, crianças. Hoje a gente aprendeu o verdadeiro significado da Páscoa, que é Jesus Cristo. Claro que se você tiver a oportunidade de comer um chocolate, não é pecado, não tem problema, mas sempre lembrando qual é o verdadeiro significado. É isso, fiquem com Deus, comemorem a Páscoa junto com a sua família e um beijo para todos vocês, a tia tá morrendo de saudade.